This poor soul's journey has come to an end. From dust we started, to dust we return. Every corpse tells a story. Bem-vindos a mais um Pocket Horror, e hoje a gente vai falar aí de várias historietas amaldiçoadas. Vamos falar sobre The Mortuary Collection. Eu vi que ele é da Shudder, né? Ele é original da Shudder. E é um lançamento aí, né? Foi lançado mês passado, se eu não me engano. Mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Inclusive, foi um que quando eu assisti, eu achei que as pessoas fossem falar mais dele até, mas aí foi passando o tempo, ninguém foi falando, vamos. É uma antologia, né? Digamos assim, né? Dá pra dizer. Tem aquele Books of Blood também, que saiu há pouco tempo, que é antologia também. Mas eu gostei mais desse, confesso. Ele é classificado como terror e fantasia, pelo que eu vi mais ou menos, mas ele tem ali um quê de comédia, né? Meio caricato, né? Aquele velho é bem, sei lá, personagem de livro mesmo, assim. Sim! Mas eu achei bem macabra até as historinhas. Algumas Sim. mais que as outras, mas bem bizarro. Sim, ele começou leve, a primeira, né? Daí a segunda, ele acho que foi a mais impactante. E a terceira também foi foda, mas visualmente eu acho que a segunda é pior, né? E pra dar uma contextualizada aí em vocês, ele é dirigido pelo Ryan Spindell, que não procurei mais o que ele fez, desculpa, procurando no Google. E ele aí é sobre uma jovem que ela vai aparentemente buscar uma espécie de estágio, não sei, numa antiga funerária. E ela conhece um agente bem sinistro, assim. E ele vai guiando ela através de uma coleção que ele tem de histórias de mortes selvagens e memoráveis. O que começou a me interessar foi quando ela entra na casa lá e vai perto do caixão do menino, né? Ela quase abre ele, aí o cara fala assim... Fala qualquer coisa pra ela não abrir porque o negócio tá meio feio, né? Daí eu falei, isso aí deve fazer algum sentido depois. Eu acho que ele comenta que existem histórias que são sombrias demais pra eu contar e tal. Aí eu fiquei, epa, o que tem ali? Sim. E a primeira historinha, ela é até esquecível, assim, com o que vem depois. Pela duração, porque, como você disse, ela é bem curtinha, e porque a história dela não é tão impactante quanto as outras. São 4 histórias, né? 3 ele conta e uma é a que ela conta, né? Exato. E aí a segunda, como a gente já comentou que é a mais marcante, ela é de um menino que engravida. Isso é muito louco, porque... Cara, porque faz uma analogia muito boa, né, mano? Me lembrou Snatchers, lembra? Eu lembrei de Evolution. Sim, nossa, é mesmo. Verdade. O cara é um boçalzão lá, ele se finge de ser bom moço, né, pra transar com as menininhas. E ele é aquele cara que tem horror à camisinha, né? Então, todas as pessoas que ele transa, ele não usa camisinha, ele dá um jeito de não usar, né? E daí... O feitiço virou contra o feiticeiro. Achei foi pouco. E eu fiquei até confusa, porque ali tava um mix de DST com gravidez, porque parecia meio que um parasita, digamos assim, né? Exato. Eu não sei se era muito bem de, gametas femininos e masculinos. Eu achei bem isso. Não explica como que isso aconteceu exatamente, né? Porque não era nem o foco. E não explica o que é a menina, né? Como que ela consegue fazer isso com as pessoas, com os homens, né? A cena do parto, puta que pariu, mano. Eu achei que o filme não fosse ir pro lado tão gráfico, mas foi, e eu gostei. Extremamente gráfico esse filme. Adorei. E a segunda história já... A segunda não, minto. E a terceira história já é um casal que eu senti ali um quê de romance gótico. Eu não sei se ficou só comigo isso. Eu achei também. O que acontece é que eles vão se casar, só que aí a menina ela tem um piripaque no dia do casamento e ela fica num estado catatônico depois disso. E o cara começa a entrar numas dívidas e fica cuidando dela nesse estado, até que ele tem... Não que ele tenha a brilhante ideia, porque ele foi meio que induzido pelo médico, mas de matar ela ali pra acabar com aquele sofrimento dos dois. E aí acontece umas paradas meio doida, meio comédia de erros. Então, assim, o que eu tinha entendido no começo da história é que ele tava sonhando com aquela cena dela ficando doente no casamento.
Meio que parece um pesadelo do dia do casamento, como se tivesse dado tudo errado ali. Mas eu meio que entendi que ele sonhou com aquilo ali, que o casamento dele só não apareceu, de fato, o casamento, mas apareceu um sonho ali bizarro dele. Mas sei lá, pode ser isso também, né? Não sei. Mano, faz sentido, faz mais sentido, porque se a gente for parar pra analisar que depois ele vai olhar um álbum de fotos e tem foto do casamento, realmente eu acho que faz mais sentido isso aí que você falou. É, né? Tirando a parte engraçada, né? Ele tem umas discussões morais bem interessantes, porque tem outros filmes que tratam desse assunto, tipo, digamos assim, não se dá pra chamar de eutanásia, né? Em seres humanos, que, claro, é abordado de uma maneira muito mais pesada, muito mais séria, mas nesse filme vai mais pro lado, assim, como se você fosse matar seu cachorro, sabe? Do que um ser humano, porque ela não podia nem escolher se ela queria aquilo mesmo ou não, né? Tipo, ela não conseguia nem dar um sinal, assim, ó, pode fazer. Ela não teve escolha, né? Aí fica essa discussão aí, tipo, será que você faria isso? Será que não? Eu lembrei de duas coisas. Primeiro que tem um filme do Al Pacino lidando com essa questão de... Eu não sei se é suicídio médico o termo. E eu acho que é baseado em fatos reais, só que me fugiu completamente a porra do nome do filme agora. É interessante até, pra gente pensar nesse outro lado. E eu lembrei que eu e meus amigos, a gente tinha umas brincadeiras meio tosca de se colocar em condições extremas. A gente sempre falava de que... A gente não, mas a minha resposta pra essa condição específica era que, pelo amor de Deus, se eu entrar em estado vegetativo, desliga os aparelhos. Era essa a pergunta, se desligava ou não. Então, pessoas, caso um dia eu entre, fica aqui o reforço, pode desligar. Eu também. Tem aquele filme da boxeadora lá que acontece isso, né? Menina de Ouro, né? Que, tipo, ela escolhe isso, mas ela podia, né? Porque ela tinha total consciência do que tava acontecendo, né? E foi meio que clandestino, né? Não foi algo legal. Mas, enfim, né? É um assunto bem delicado, assim, que horas você entende, horas não, né? Tipo, no caso dele, a situação dele tava feia, né? Ele tinha 1000 contas pra pagar e não tinha ajuda de ninguém, mas é bem complicado. Eu acho que não dá nem pra trabalhar nessa situação, porque ele tinha que ficar ali 24/48 cuidando dela, meio complicado. Mas o final eu achei bem poético, o final dessa história. Cara, eu adorei, tipo, adorei mesmo. E assim, o acidente que acontece, né, tipo, é muito improvável, assim, é uma coisa extremamente de amador, assim. Porque, cara, sei lá, pra mim poderia ser muito mais fácil ele ir no quarto, eu levar ela lá e pronto, sabe? A guria lá na mesa. Aquela cena foi muito cômica. E aí ele tenta acudir, e aí ela vai e cai a cabeça de novo, e aí mistura sangue com vômito. Ai, sensacional. Com sopa, com... E no elevador, quando começa a vazar o sangue, caralho, velho, ele com a roupinha tentando limpar. Só que aquilo lá já fazia parte da alucinação, né? Porque depois ele já tava seco, normal, né? Nada daquilo tinha acontecido, então, né? Eu gostei bastante. A pessoa que não sabe se livrar de um corpo é aquele cara ali. Definitivamente, é facinho capturar. E a última história já, né, quem conta não é mais o agente funerário, é a menina que teoricamente foi buscar um estágio. Eu acho que é o mais longo. Sim, verdade. Ela conta a história dela e ela acaba revelando que ela não tá lá por causa disso e é por causa do menino que tá lá no caixão, né? Porque no começo do filme mostra um funeral, mostra um caixão pequeno, né? Ou seja, de uma criança e tal. E daí ela fala que tá lá por causa dele e diz que ele morreu por culpa dela. Aí você pensa, nossa, o que ela fez, né? Quem que ela é? Aí que começa a história. Aí, assim, muito doido, porque, tipo, você tem uma perspectiva totalmente diferente, né? Do que tá acontecendo. Mas tem um contexto também, né? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava virada. E eu já tinha assistido uns 3 filmes, eu acho, antes dele. Então eu já tava um pouquinho confusa e cansada. No final, pra mim, tava difícil entender tudo o que tava acontecendo. Porque era ela contando uma história dela e intercalando em paralelo com um filme com um tema parecido. Então tava muito difícil pra mim entender. Eu fui entender mais agora, dessa vez que eu revi pra gente gravar. Entendi. Foi legal porque, tipo, ele pega um padrão de filme de terror, de babysitter, né? De babás que cuidam de crianças e morrem, né? Slasherzão da vida, né? E daí você tá na mesma vibe, você pensa que é aquilo mesmo, porque daí tem cenas do filme que ela tá assistindo com cenas que acontecem na vida dela ali, que são iguais, né? Aí você pensa, legal, é uma história de babá que tá tentando cuidar da criança e aparece um cara maluco. Mas daí não é isso.
Daí não é isso, é ao contrário, na verdade. Mas ela é maluca. Ela... Sim. E, tipo, o cara que tá lá é o cara que tá cuidando da criança. Só que daí, quando você não sabe disso, é doido assistir, porque você não tem a menor ideia, né? Aí, se você pega e assiste de novo, eu peguei pra assistir de novo a cena já sabendo o que ia acontecer, né? Já sabendo quem era quem, né? Dá pra ter uma noção, encaixa também, sabe? Não fica aquela coisa, nossa, nada a ver, sabe? Sim. Dá pra encaixar os personagens. Sim. O que não dá pra entender é que, por exemplo, ele brota lá no sofá com aquela cabeça aberta lá, tipo, sangrando. Aí você fica, nossa, mas o que aconteceu, né? Tipo, não dá muito pra entender o que aconteceu antes daquilo. Se ele tava de boa lá, a guria chegou e apagou ele, daí ele acordou atordoado, sei lá. Só se for isso, assim, pra fazer sentido, né? A história. E é engraçado que eles usam até um nome que serve pros dois sexos, que é Sam, né? A gente fica achando que é a menina, quando na verdade era o cara. E esse filme, se a gente for parar pra pensar, ele é subversivo de diversas formas quando se trata de gênero. Porque se a gente for pensar na segunda história, que tem a questão da troca de gravidez, de papel, né? Aí a outra história do cara cuidando da mulher, quando a gente tem dados de, por exemplo, existe muito abandono quando uma mulher entra nesses estados, porque dificilmente o marido acompanha pra cuidar. Então é bem mais frequente ver uma mulher cuidando de homens em estados desse tipo. E aí esse último que a gente fica crente que, obviamente, quem fugiu é um cara e que tá matando pessoas, mas na verdade é a menina que é doida. Pois é, olha lá. Não passa pela nossa cabeça, sabe? Não passa. Quando o repórter fala na TV que pessoas loucas fugiram, né? Do sanatório fugiram. Cara, na hora a gente associa a homem, né? Tipo, uns malucos fudendo com o rolê todo. Uma coisa que eu pensei, que eu lembrei também, porque assim, os atores, eles meio que se reciclam, né? 3 pontos que eu ia falar. O médico. O médico e, não sei se você notou, o policial também. Tem 2 policiais que aparecem na TV, no noticiário. O que tá do lado, que não fala nada, é o cara que cuida da mulher doente. Eu senti que deu ali uma tensão nele que não deveria estar dando, porque não era ele que tava falando, e eu fiquei, caralho, será que ele já apareceu em outra historiazinha? Aí faz sentido. Aí sabe o que eu na hora pensei? Quando eles falaram, os malucos fugiram não sei da onde, né? Os 2 policiais na TV falando, um do lado ali, o cara, né, da segunda história, da terceira história do lado, e o outro só falando. Aí eu pensei, gente, como o cara da terceira história foi colocado no sanatório lá, será que não era ele vestido de policial só disfarçando? Porque ele tava todo esquisito, aí tipo, sim. Aí eu pensei, cara, é ele, mano, ele é o louco, ele é um dos loucos que fugiu, certeza. Aí eu fiquei pensando, será que esse filme reciclou os personagens ou só os atores, né? Tipo, será que as histórias se intercalam também, ou eles só usaram os mesmos atores pra baratear o rolê, né? Porque o médico tá nessa última história. Não, o médico tá em 3. Porque ele se eu não me engano, ele é o médico que atende o menino grávido, quando ele vai lá achando que é DST. Ele? É o mesmo bigode. Se não for ele, é um ator muito parecido. Aí depois ele é o médico do casal, que dá as pílulas. E por último, ele é o pai do menino que morreu. E minha única crítica, talvez, é que eu acho que nas historiazinhas acontece isso e no final do filme também. Me dá a sensação de que acaba, só que aí estende um pouco, e aí estende um pouco, e aí estende um pouco. Parece que o final do filme como um todo parece que tem 4 finais. Porque tem ali a questão de quando a menina é engolida pelo livro, e aí depois tem a cena dele fazendo uma autópsia nela, e aí depois tem a cena dele sumindo, e aí depois tem a cena dela já com o menino lá do jornal. 4 pontos diferentes ali que poderia ter sido no final. Parece que juntou um monte de final alternativo de a gente não sabe qual é, vamos juntar tudo no filme e foda-se. Sabe, e eu não gostei muito do final. Eu não sei, eu achei exagerado. Poderia ter acabado nas histórias ali, sabe? A guria podia ter vazado ou ficado realmente aprisionada ali, mas não precisava ter tudo aquelas firulas, sabe? Eu não gostei dos bichos saindo do livro. Não precisava ter mostrado. Pelo que eu entendi, eram crianças que ela tinha matado, né? Que ela matava todas do mesmo jeito, né? Tipo, queimadas, né? Ela meio que... Ela comia as criancinhas, né? E uma coisa que eu notei também foi, assim, tipo, eu assisti o filme uma vez pra dar uma revisada, eu peguei o comecinho e, por exemplo,
o menino do começo, ele tá distribuindo o jornal, né? E no jornal tá escrito alguma coisa com fada do dente. Como se fosse remetendo a ela. Várias pistazinhas, assim, que você vai vendo. Sim, o filme é cheio disso. Pra uma antologia, geralmente uma ou outra história não me agradam. E esse eu gostei de todas, sabe? Tipo, achei todas bem legais. A primeira, como é pequenininha, a gente nem falou dela, né? O que acontece? A guria é comida pelo espelho. Sai o tchululu de lá de dentro e foda-se. É até interessante a moral da história, né? O bagulho estava fechado, ela não estava na casa dela, né? Ela já tava roubando coisas. Ela já estava roubando coisa de outras pessoas, aí ela entra no banheiro, né, pra fuçar, pra tirar o dinheiro da carteira que ela roubou, né? Aí ao invés dela ir ela vazar dali, não, porque eu quero abrir esse armário pra ver o que tem aqui dentro. Tava fechado, não é pra você mexer nas coisas dos outros. Eu ia falar que tirando a história do casal, a maioria teve ali o que mereceu, mas aí o final também, eu não sei se a última história, tipo, por exemplo, o babá que morreu, tadinho, ele não merecia ter morrido com a TV na cabeça, na cara dele. Não merecia, mas é o que acontece com as babá em filme, né? Terror, elas morrem. Sim. Não seja uma babá. Se alguém te contrata pra ser uma babá em filme, fique crente que você vai morrer. Pois é, geralmente é numa casa sem muro, sem nenhum tipo de proteção, que geralmente é tudo aberto, né? As portas de vidro. Deve pagar bem esse povo aí, não é possível. Se o dinheiro for alto, a gente até tenta, né? A gente coloca a vida em risco. Sempre tem uma arma na casa desse povo, né? Nos Estados Unidos sempre tem arma, né? Vai achar a arma do dono ou o taco de beisebol. Foi umas 3, 4 críticas ao modelo de vida americano aqui, ó, seguida. E tem muito mais de onde vem. Mas enfim. Eu não sou muito fã de antologia, pra falar a verdade, porque do jeito que você falou de que tem uma outra que você não gosta, normalmente comigo tem uma ou outra que eu gosto e olhe lá, sabe? Sei. Então, eu já fui com receio, com as expectativas bem baixas pra assistir esse, mas me surpreendeu porque me entreteu bastante. Não é porque, caralho, melhor filme que eu vi na vida, mas foi divertido. Eu gosto de antologia, geralmente, porque tem muita história que cabe melhor em ser contada curta, né? Às vezes é muito mais macabro do que você desenvolver um filme, sabe? Inteiro, um longa, né? Isso acontece muito quando um curta vira longa e estraga, sabe? Então eu sou meio, às vezes, a favor de vários curtas juntinhos do que você pegar um deles e fazer um longa. Nossa, assim, eu odeio quando inventam de tirar leite de onde já não tem mais. Tava um curta perfeito, aí pega e inventa de fazer um longa, só fica enchendo linguiça. E no final, as únicas cenas que prestam era o que tava no curta. É porque, tipo, o curta você não precisa explicar muito. Da onde que veio isso, o que é aquilo. Não, é aquilo ali, ó. Aconteceu isso e ponto. Não tem... É um conto de terror ali que é aquilo ali e acabou. Eu não sei se eu gostei bastante desse porque eu tinha assistido um que eu não tinha gostado tanto. Mas eu acho que eu assistiria de novo daqui a um tempo, assim, só pra relembrar. Pega um domingo, assim, né? Que você não quer pensar muito, você fala, eu quero colocar um filme aqui, ó, pra nada. Só pra ficar de ruído branco. Pronto, esse filme. Divertidinho, tem umas coisinhas macabras, tem umas coisas gráficas. E ele é muito mais macabro do que aquele um que saiu, que é, mano, aquele é Sessão da Tarde, cara. Aquele histórias assustadoras pra contar no escuro, sabe? Eu só lembro da cena da espinha. Mas enfim, gente. É da hora. Antologia maneira. Assistam, se você não assistiu ainda. E se você assistiu, comentem aí o que vocês acharam, porque é legalzinho, vale a pena. Mais um filminho aí, esquecido e ignorado pela galera, mas que a gente traz aqui porque é maneiro. E é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio e possivelmente do filme também. E até o próximo episódio. Tchau, galera. Até o próximo. Siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram, Horrorizadas Podcast, e no Twitter, Horrorizadas PC, que tem sempre novidades e, enfim. E entra no nosso grupo do WhatsApp pra pegar os torrents de tudo. Pegar o filme. É isso aí. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.